Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao projeto Amplifica. Hoje nós falaremos sobre métodos alternativos de solucionar conflitos. Você sabe quanto tempo demora e qual a burocracia que é um processo judiciário? Bom, eu posso adiantar que é bastante, pelo que eu já conversei com a palestrante. Por isso, hoje nós falaremos sobre quais são e como funcionam formas alternativas de solucionar conflitos. Mande o link para as pessoas que vão se interessar por esse tema. O meu nome é Marina Passini Razé e caso tenha alguma pessoa com deficiência visual nos acompanhando, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 40 anos, tenho a pele clara, tenho os cabelos castanhos, levemente ondulados, um comprimento abaixo do ombro. Os meus olhos também são castanhos, eu estou usando uma roupa na cor branca e atrás de mim aparece uma parede clara. Eu estou dividindo a tela com o intérprete de Libras, o tradutor e intérprete de Libras do campus São João da Boa Vista, o Lucas Del Bello, e eu vou descrevê-lo, vou ler a descrição que ele fez e ele vai fazer a interpretação. Ele é um homem branco, de cabelos curtos, com uma barba no estilo cavanhaque. O Lucas tem 32 anos de idade, está usando uma camisa na cor cinza. No ambiente que ele está inserido, tem uma parede na cor branca. Bom, para saber mais sobre o projeto Amplifica, do Instituto Federal de São Paulo, você pode seguir o nosso perfil no Instagram, que é o @amplifica_IFSP, que está aparecendo aqui embaixo. Lá a gente divulga toda semana qual vai ser a palestra. Nós também temos um cronograma mensal, então todo início de mês nós divulgamos no site do Instituto Federal de São Paulo o cronograma das palestras do mês todo para você dar uma olhadinha e se preparar para a palestra que você se interessar. Você também pode se inscrever aqui no canal do Instituto Federal de São Paulo, acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo das palestras. E você também pode, se você tiver alguma sugestão de tema ou de palestrante, você pode nos mandar um e-mail para o amplifica@ifsp.edu.br, que está aparecendo aqui embaixo também. E a gente adora receber sugestão de tema e de palestrante. E você que está assistindo a palestra, não esqueça que você pode receber um certificado por isso. O link do certificado vai aparecer na descrição do vídeo e eu vou pedir para o Adriano também colocar aqui no chat, se for possível. E aí é só você clicar no link, preencher com os dados solicitados, que você vai receber o certificado por e-mail e você pode colocar, preencher esse link fica válido até a véspera do próximo Amplifica. Então, até dia 27 de agosto, você pode receber certificado por essa palestra. Só lembrando que essa data limite, o Adriano acabou de colocar no chat, obrigada, Adriano. Essa data limite é só para emissão de certificado, porque a palestra vai ficar gravada e você pode assistir quantas vezes você quiser, acessando esse mesmo link ou acessando a nossa playlist no canal do Instituto Federal de São Paulo. Bom, já vou chamar a nossa palestrante de hoje. Eu aproveito para lembrar que vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando ao vivo, podem escrever suas perguntas aqui no chat, que ao final da palestra eu vou ler para a Lenise. A Lenise, a nossa palestrante de hoje é a Lenise Antunes Dias. A Lenise é graduada em Direito desde 1999. Ela é mestre em Direito pela Fundação Eurípides de Marília, desde 2003. Ela é advogada atuante em Direito de Família há 24 anos. Ela é professora da Fundação Educacional do município de Assis, a FEMA, desde 2009, e ela foi secretária-geral da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção Assis, e atualmente ela está como presidente da OAB Assis na gestão 2022-2024. Além disso, ela é autora de vários artigos científicos, especialmente sobre direito com amor. E além disso, a Lenise é minha prima, porque eu tenho um carinho enorme desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Então, seja muito bem-vinda ao Amplifica, Lenise. Obrigada, Marina. Posso começar a fazer minha descrição? Pode sim, fica à vontade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos. Eu tenho 48 anos, eu estou usando uma roupa verde
e atrás de mim tem uma parede branca. Então, vamos lá. Eu, como a Marina disse, quero agradecer muito esse convite por estar aqui hoje, agradecer a Marina, minha prima querida, por estar aqui hoje e compartilhar com vocês um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que seria métodos alternativos de solucionar conflitos. Mas antes de adentrar o tema, né, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o Instituto Federal de São Paulo, através da minha querida prima Marina, que coordena esse projeto tão interessante, esse projeto tão especial, que é o Amplifica, um projeto para a vida. E também, antes de adentrar ao tema, eu queria compartilhar com vocês que eu sou a primeira mulher a fazer parte como presidente de uma diretoria da OAB aqui na nossa subseção, na subseção de Assis, na 27ª subseção. A Ordem dos Advogados do Brasil é a maior instituição de classe que nós temos no Brasil e ela existe mais ou menos há uns 90 anos. E durante esses 90 anos, nós tivemos somente homens presidindo a OAB, tanto na seccional como aqui em Assis, na subseção. E hoje, a partir de, acho que na gestão 2022, 2024, nós temos a doutora Patrícia Vanzolini, que é uma advogada criminalista. Hoje, ela está como presidente da seccional da OAB do estado de São Paulo, e eu, com muita alegria, com muita honra, eu estou como presidente da 27ª subseção de Assis. A nossa 27ª subseção, ela já é uma senhorinha, né, de 90 e poucos anos. Ela foi criada mais ou menos junto com a seccional, e eu tenho o prazer de hoje ser a primeira mulher a presidir a OAB. E isso faz com que eu tenha muito orgulho, tenha muita gratidão, e não simplesmente por ser presidente da OAB, mas por poder abrir espaço para que as minhas colegas, para que outras mulheres possam também exercer os seus espaços aonde elas quiserem, né? E especialmente exercer e ocupar cargos dessa envergadura que seria lá na OAB e em outras instituições também, que nós temos aí uma importância muito significativa. Mas vamos lá, vamos falar então de métodos alternativos de solucionar conflito. Quando eu falo em métodos alternativos de solucionar conflitos, o primeiro método que a gente está acostumado, né, e que a gente já sabe, é a jurisdição. O que é a jurisdição? Jurisdição é a atuação do Poder Judiciário. É a atuação do Poder Judiciário para que ele resolva conflitos. Na maioria das ações que são propostas no Poder Judiciário, elas são ações que têm conflito, que têm interesses divergentes, que têm interesses opostos, que têm interesses divergentes, né, de autor contra o réu. Então, quando nós falamos em conflito, a gente fala em jurisdição. E iuris significa direito. Dicção significa dizer o direito, aplicar o direito. Então, quando a gente fala em conflito, parece um pleonasmo, né? Porque jurisdição é aplicar o direito a um caso concreto para pacificar um conflito, né? Então, o Poder Judiciário, ele tem essa natureza. O Poder Judiciário, ele vem com essa natureza de resolver conflitos, de pacificar a sociedade, de pacificar interesses opostos, interesses divergentes, né? Só que, para isso, nós sabemos que o Poder Judiciário, ele tem algumas características que, infelizmente, faz parte já do Poder Judiciário. Ele leva esse ranço, né, de que seja um Poder Judiciário lento, burocrático, né? Hoje em dia, só para vocês terem noção, nós temos algumas pesquisas que foram feitas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o tribunal mais burocrático e mais sobrecarregado que nós temos no mundo. Além disso, só para vocês terem uma noção, nós temos 24 milhões, no mínimo, tá, gente? Porque isso é uma pesquisa que foi feita em 2023. Então, nós temos, no mínimo, hoje, 24 milhões de processos judiciais em andamento. Então, não é à toa que ele é sobrecarregado,
não é à toa que ele é um processo demorado, burocrático, lento, né? E nós também temos, falando aí sobre a duração desse processo, nós temos uma pesquisa que foi feita pela FGV e que ela traz um índice de confiança na justiça brasileira. E esse índice de confiança na justiça brasileira, ele ainda é muito alto. É um índice de 50%, de 48% de pessoas que ainda acreditam que o maior meio de solucionar conflito é o Poder Judiciário, é a justiça brasileira, é o Poder Judiciário, é o Estado na sua função jurisdicional. Tá? Então, nós temos ainda uma grande parte da população que acredita no Poder Judiciário como um meio mais eficaz de solucionar conflito. A Datafolha também veio com uma pesquisa que ela diz que um processo em tramitação no Poder Judiciário em primeiro grau de jurisdição, o que é o primeiro grau? É a primeira instância, a ação, quando ela é proposta, por exemplo, aqui em Assis, na comarca de Assis, no Fórum Estadual, onde o processo vai tramitar, e esse processo ele vai durar no mínimo de 1 a 2 anos. Isso, se tiver recurso, o processo ele é encaminhado para o Tribunal de Justiça, que nós temos a sede lá em São Paulo, e lá no Tribunal de Justiça o processo vai durar praticamente 1 ano também a 2 anos. Então, um processo judicial hoje em dia, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o tribunal, como eu disse, mais sobrecarregado que nós temos no Brasil e no mundo, tá? Esse tribunal, só para vocês terem noção, um processo nesse tribunal, ele vai durar aí, no mínimo 5 anos, 6 anos, tá? Isso porque nós temos um processo digital, nós temos um processo eletrônico, um processo que ele veio para tentar aí amenizar a demora do processo, né? Um processo judicial que ele veio para tentar melhorar a tramitação do processo, desburocratizar o processo. Mas, infelizmente, há vários fatores que fazem com que esse processo ainda continue sendo lento, continue sendo burocrático, continue durando muito tempo, né? E isso, querendo ou não, fere um dos princípios maiores, que é um princípio que está na nossa Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? A partir do momento que a gente tem um processo que custa caro, né? Hoje, para você propor uma ação, se a ação, ela, por exemplo, tem como valor da causa um valor mínimo de R$1.000, né? Somente para efeitos fiscais, você vai pagar na tramitação desse processo mais ou menos uns R$200 a R$300, isso no mínimo, né? Então, ele é um processo que custa. Além de custar, ele é um processo demorado, ele é um processo lento, ele é burocrático. Então, mesmo apesar disso tudo, a população brasileira ainda dá crédito ao Poder Judiciário, ainda acredita no Poder Judiciário, e por isso nós temos aí 24 milhões de ações que tramitam no Poder Judiciário, no mínimo 24 milhões de ações. Então, aí vocês conseguem verificar a quantidade de fatores que nós temos que fazem, a quantidade de processos que nós temos que fazem com que esse Poder Judiciário venha aí com um processo lento, um processo demorado e burocrático, né? E por isso, o próprio ordenamento jurídico brasileiro, ele trouxe métodos alternativos de solucionar conflito, né? Que a mediação é um método alternativo de solucionar conflito. A mediação, ela é um meio de solucionar o problema que pode ser feito pelo próprio Poder Judiciário. Nós temos o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é chamado de Sejusc. O Sejusc, várias comarcas têm o Sejusc, nós aqui na comarca de Assis temos esse centro de solucionar conflitos, e o Sejusc é como se fosse um braço do Poder Judiciário. Então, o próprio Poder Judiciário, ele também pode fazer a mediação através desse Sejusc, ele também pode solucionar esses conflitos através de acordos, né? E esses acordos, como que eles ocorrem? Vocês vão verificar que a mediação, existe sempre um terceiro, um mediador, né? Uma pessoa física que tem formação de mediador e que esse mediador, ele vai fazer com que as partes se aproximem. Ele vai fazer com que as partes elas se relacionem. O mediador, ele não tem uma atitude ativa de trazer sugestões, de trazer argumentações, ele não tem. O mediador, ele só vai fazer com que haja a aproximação das partes.
ele só vai fazer com que haja um diálogo, ele vai ser um facilitador, tá? A mediação, gente, ela é um pouco mais passiva. Por quê? Porque a finalidade da mediação é fazer com que as partes conversem, é fazer com que as partes possam uma ouvir a outra, né? Então, por isso, a mediação, ela é um método de solucionar conflito que foi inserido no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que é muito bem recepcionado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e hoje a mediação está fundamentada na Lei 13.140 de 2015. Tá? Então, nós temos a mediação já através de uma legislação, nós temos a mediação como um instrumento também recepcionado pelo nosso Código de Processo Civil, e nós temos esses centros, né, judiciário de solução de conflitos, que faz com que as partes se aproximem, conversem sobre o assunto, porque não há melhor oportunidade para que as partes possam conversar através de um mediador, né? Ali as partes conseguem uma ouvir o outro, e o mediador vai facilitar esse acesso, o mediador vai facilitar essa relação entre as partes, tá? Mas o mediador, ele só está ali para dizer, olha, agora é o momento de você falar, agora é o momento de você falar, para organizar esse diálogo, para organizar essa fala, né? E para trazer aí uma situação mais pacificadora, de menos raiva, de menos ressentimentos, né? Uma situação de paz, apesar de nós termos aí uma situação, entre aspas, conflituosa inicialmente, tá? Temos também a conciliação. A conciliação também é um meio alternativo de solucionar conflito, é diferente da mediação. A conciliação, ela também tem um terceiro chamado de conciliador, um terceiro que é imparcial, que é neutro, assim como o mediador, mas na conciliação, esse terceiro, esse conciliador, ele é mais ativo, ele é mais dinâmico, ele traz sugestões, ele traz argumentações, ele traz os benefícios da conciliação, os malefícios de dar continuidade a um processo judicial com conflito. Ele, o conciliador, ele meio que, entre aspas, aí, ele dá uma pressãozinha para que o acordo seja feito. Ele traz, assim, as argumentações, os benefícios, traz soluções, traz problemáticas, ele vai agir de uma forma mais ativa, ele vai agir de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais incisiva. O conciliador, normalmente, a conciliação, ela é muito usada na justiça do trabalho, né, nas situações de direito empresarial, em situações negociais, relações comerciais, ele é muito usado. Enquanto na mediação, a mediação é mais usada no direito de família, nas relações de família, porque na mediação, normalmente, existe uma relação continuativa. Existe uma relação que o conflito vai terminar, mas a relação vai continuar, né? O acordo vai sair, mas a relação entre essas duas pessoas vão continuar. Na conciliação, não. Na conciliação, houve um conflito isolado, e que isso fez com que eu entrasse em contato com a parte adversária, entre aspas, né? Com a parte contrária, e nesse caso o conciliador vai fazer com que a gente faça um acordo. Mas na conciliação, o conciliador, ele é mais ativo, ele é mais dinâmico, e normalmente é uma relação que acaba ali. É diferente da mediação. A mediação não. A mediação é uma relação que ela começa ali, o conflito é resolvido, mas a relação entre aquelas pessoas continua. Na conciliação, não. Então, a diferença entre mediação e conciliação. E por que saber essa diferença? O que muda? O Poder Judiciário, ele pode fazer a mediação e pode fazer a conciliação? Sim, são técnicas. Aqui eu coloquei para vocês a resolução 125 de 2010 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. São duas técnicas de solucionar conflito muito bem recepcionadas pelo CNJ. É uma técnica que vem crescendo ultimamente, porque nós temos uma cultura do litígio, nós temos a cultura da guerra, nós temos a cultura da adversidade, né? Nós temos a cultura da briga. Infelizmente, nós, no Brasil, pela quantidade de processo em andamento, a gente se verifica isso. Que a quantidade de processos que nós temos verifica o quanto há aí situações de conflito,
situações de interesses opostos, de interesses divergentes, de autor contra réu, situações em que há briga, há ressentimento, há ódio, há raiva, né? Então, a mediação e a conciliação, ela pode ser aplicada tanto lá no Poder Judiciário, através desses processos que começam com um conflito e podem, sim, torná-los um processo não contencioso, né, sem conflito, tá? Ou esses métodos alternativos, eles também podem serem aplicados em qualquer lugar, numa delegacia, numa escola, né? Numa delegacia, numa escola, que mais? Em que lugar mais que pode ser aplicado? Pode ser aplicado numa academia, pode ser aplicado em qualquer lugar, numa empresa, claro, né? Pode ser aplicado, que mais? Por exemplo, numa sociedade anônima, né? Que é uma sociedade por cotas. A gente pode aplicar em qualquer tipo, em qualquer situação que envolva relações humanas, a gente pode aplicar tanto a mediação como a conciliação, né? E a mediação e a conciliação, a gente tem que saber a diferença, por quê? Porque na mediação são relações mais familiares. Na mediação, são situações em que o mediador tem que saber o lugar dele. O mediador tem que saber aonde que ele está nessa situação. Ele tem que ocupar o lugar corretamente. O mediador, ele só vai aproximar as partes para que elas resolvam um conflito. O mediador, ele só vai fazer com que haja uma aproximação das partes. O conciliador, não. O conciliador, ele é mais ativo, ele é mais dinâmico, o conciliador, ele traz propostas, ele traz engajamento, ele traz problemáticas, ele traz os benefícios da conciliação. O conciliador, ele meio que pressiona e força essa situação. Tá? Ele traz realmente aí os benefícios que isso traz para a relação daquela situação. Tá? Então, por isso que é muito importante que a gente saiba a diferença, para que o mediador ocupe o lugar certo, no espaço correto, né? Sua função corretamente. E o conciliador também. Tá? Nós temos o CNJ, que é um parâmetro aí, que nós temos pesquisas em que indicam que a mediação e a conciliação têm crescido muito no Brasil, mas ainda é um crescimento muito, vamos colocar assim, muito insignificante ainda, tá? É um crescimento muito pequeno, só para vocês terem noção, de 2022 para 2023 o crescimento foi de 4%, tá? Mas nós já temos aí, apesar de ser um crescimento, né, vamos colocar assim, em passos lentos, nós já temos um crescimento desses métodos dentro do Poder Judiciário, desses métodos fora do Poder Judiciário, de situações que são solucionadas através da conciliação e da mediação. Eu coloquei aqui no slide para vocês as características da mediação e da conciliação. São as mesmas características, né? Nós temos um processo que é mais rápido. Hoje, um processo que ele tem como, vamos colocar assim, como objeto a conciliação e a mediação, é um processo que pode terminar em 60 dias, em 90 dias, né? Então, ele é um processo muito rápido, ele é um processo que acelera toda a tramitação, ele é um processo super desburocratizado, super informal. Se as partes estão em consenso, quem é o juiz aí, na hora do dia, para dizer que não? A não ser que seja uma situação muito, né, diferente, uma situação em que haja aí a necessidade da atuação do Ministério Público, mas quando as partes estão de acordo, quando as partes querem um acordo, querem aí um consenso, o juiz, o Poder Judiciário, eles privilegiam, eles sim dão uma grande significância para esses dois métodos alternativos de solucionar conflito. Então, as características é a informalidade, é um processo que tem celeridade, e é um processo que traz aí uma pacificação muito mais rápida, muito mais informal, com menos procedimentos, com menos técnica. Eu vou para o próximo slide, que é a constelação. A constelação também é um método alternativo de solucionar conflito. Esse método alternativo de solucionar conflito, ele ainda não está
fundamentado numa legislação. Nós não temos uma lei que fala sobre a constelação, uma lei jurídica, uma lei complementar. A gente não tem, o Código de Processo Civil também não fala sobre constelação, mas a constelação também é um método de solucionar conflito através de uma prática terapêutica. A constelação, ela também é feita por um terceiro, que é chamado constelador, que é também imparcial, que é também neutro, só que ele vai a fundo no problema. Se é uma situação que envolve o divórcio, uma situação que envolve alimentos, guarda de criança, ele não vai ver simplesmente a guarda em si. Ele vai olhar a fundo sobre o tema. Ele vai olhar a profundidade daquilo. Por que está acontecendo esse divórcio? Não às vezes com a intenção de que nesse divórcio as partes voltem a ter uma relação. Nem sempre. Mas para que ocorra, sim, o divórcio, que essa é a vontade das partes, mas que esse divórcio seja feito de uma forma pacífica, entendendo por que aconteceu, entendendo por que ele está se repetindo naquele núcleo familiar. A constelação, gente, ela pode ser em grupo ou ela pode ser individual, mas ela é uma sessão de terapia. E essa constelação, por isso, aqui no Brasil, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem aceitado essa prática terapêutica, mas ainda com muita resistência. Nós temos outros tribunais, como o Tribunal da Bahia, o Tribunal do Mato Grosso, que já aceita a constelação como uma técnica de solucionar conflito. Tá? A constelação, ela pode ser, esse constelador pode ser o próprio juiz formado em constelação, que tem aí essa formação, pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, pode ser um advogado, uma pessoa que tenha feito o curso. Assim como para mediação e para conciliação, também há um curso para que você desenvolva essas técnicas, faça um trabalho de conclusão do curso e tenha um certificado de conciliador, de mediador e agora de constelador. Tá? Não é o mesmo curso, tá? O curso de mediação e de conciliação é um e o curso de constelação é outro, tá? Esse curso de constelação ele pode demorar de 2 a 3 anos para que a pessoa seja consteladora, mas esse curso é um curso que eu acredito que no futuro ele até no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ele será muito bem aceito. Ainda estamos caminhando de uma forma muito lenta, com muitas críticas à constelação, muitas críticas negativas contra a constelação, mas eu acredito que seja uma prática para a gente aplicar o direito com amor, aplicar o direito numa visão sistêmica, aplicar o direito numa visão ampla, né? Não olhar só aquele caso de família em si, mas olhar aquele caso de família, verificando o núcleo familiar, todos os seus antepassados, o que aconteceu antes, né, daquela família. Então, eu acredito muito na constelação, já participei, eu acho que é só vivenciando para a gente saber, mas a gente também tem que respeitar as pessoas que são contra a constelação. A constelação não é uma prática religiosa, ela não é uma prática espírita, ela não é uma prática que envolve qualquer espécie de religião, tá? A constelação, ela é uma sessão terapêutica, ela é uma prática terapêutica, é uma sessão de terapia que pode ser feita individualmente, pela parte e pelo conciliador, ou pode ser feita em grupo, tá? E a constelação, só para vocês terem noção, lá na Bahia, o juiz da Bahia, ele fez o mestrado dele em constelação lá na Alemanha, e porque essa teoria, essa filosofia, né, ela vem de um filósofo alemão chamado Bert Hellinger, e o Bert Hellinger, ele já faleceu, ele faleceu há pouco tempo, e esse juiz da Bahia, Sami Stosch, alguma coisa assim, esse juiz, ele fez mestrado em constelação lá na Alemanha, e ele aplica a constelação nos tribunais brasileiros, tanto na área de família, como também na área da infância e da juventude. Ele tem projetos maravilhosos, um dos projetos dele, que com muita eficácia, é que havia vários meninos e meninas que não iam para a escola, foram denunciados para o Conselho Tutelar,
e ele fez um trabalho de constelação com 20 meninos e meninas que não iam para a escola, né, e que os seus pais estavam presos. Ele, então, fez essa prática de constelação para que essas crianças elas conseguissem entender, esses jovens já, adolescentes, conseguissem entender que eles poderiam amar seus pais, mas não precisavam repetir a história de seus pais, né? E a partir desta prática terapêutica, que é a constelação, a partir disso, essas crianças, esses jovens retornaram para a escola. Os 20. Ele fez uma prática terapêutica com 20. Os 20 retornaram à escola. Então, isso é um dos exemplos que nós temos da eficácia da constelação, mas ainda, e a constelação ela é usada no Poder Judiciário, como eu falei, por alguns tribunais, não são todos os tribunais que aceitam essa prática, ela é uma prática muito criticada, mas a constelação também pode ser feita em qualquer outro ambiente. Pode ser feito numa escola, pode ser feito numa empresa, pode ser feito numa delegacia, né? Qualquer pessoa pode ser constelada, qualquer pessoa pode passar por essa sessão de terapia com um especialista nessa área, que tenha formação nessa área, tá? Então, a constelação também, assim como a mediação, assim como a conciliação, ela também é um método alternativo de solucionar conflito que pode usar pelo Poder Judiciário e também fora do Poder Judiciário. A pesquisa que eu coloquei aqui para vocês sobre a constelação, ainda ela é uma pesquisa muito frágil, né? Nós não temos uma pesquisa muito forte quanto a isso, mas ela tem sido recepcionada aos poucos pelos tribunais de uma forma bastante lenta e ainda de uma forma, às vezes, negativa. Temos também a negociação. A negociação, gente, ela é uma prática comercial, né? Porque vocês podem falar para mim, qual que é a diferença da gente fazer uma conciliação, fazer uma constelação, fazer uma mediação e uma negociação? A negociação, ela é uma prática comercial, a negociação, ela é uma prática empresarial, né? E a negociação, ela não, na verdade, ela não tem um terceiro, né? Ela, na verdade, é a aproximação das partes que vão negociando aquele conflito. As próprias partes vão negociando aquele conflito. Aquelas próprias partes vão se aproximam e tentam resolver aquela situação. Então, a negociação é uma prática muito mais fora do Poder Judiciário, ela é fora do Poder Judiciário, é uma prática fora do Poder Judiciário, mas muito usada. Eu fiz agora, há pouco tempo, um curso na Faculdade Getúlio Vargas sobre negociação, porque nós, advogados, é muito importante que a gente saiba negociar, que a gente saiba o que é conciliação, mediação, saiba até onde podemos ir, e a negociação é para que a gente possa negociar a nossa própria advocacia, que também ela tem aí um cunho, um caráter empresarial e de marketing que a gente precisa aprender, né, a exercer. Por último, eu coloquei aqui a arbitragem, né? A arbitragem, ela é um meio também de solucionar conflito. A arbitragem, ela foi criada no Brasil em 1997, ela já tem 26 anos, mas a arbitragem, aqui no estado de São Paulo, nós temos a Câmara de Arbitragem de São Paulo, que ela é muito atuante, tá? Mas nós não temos essa cultura da arbitragem. A arbitragem é um método de solucionar conflito através de um árbitro, um terceiro, que também é imparcial, que também é neutro, que também é uma pessoa que vai, na verdade, decidir sobre o caso. Ela é uma justiça privada, é uma justiça particular, é uma justiça que não tem nada a ver com o Estado, com a União, com pessoas jurídicas de direito público, tá? Eu, Lenise, posso, por exemplo, abrir uma empresa que tenha como objeto a arbitragem, tá? E a arbitragem, o que vai ser? Vai ser solucionar problemas, solucionar conflitos. Só que, além de solucionar conflitos através da mediação, através da conciliação, a arbitragem vai decidir. A arbitragem, ela tem um caráter de sentença. Ela tem um caráter, o árbitro tem uma natureza aí de decidir o conflito.
ele tem a sentença arbitral, ela é um título executivo judicial, ela é uma sentença. Então, a arbitragem, ela é um meio de solucionar conflito, só que através de uma justiça privada, tá? Só para vocês terem noção, a arbitragem ela é muito utilizada em empresas, em direito empresarial, em direito comercial. A arbitragem também é muito utilizada nas relações trabalhistas. Mas ainda nós não temos a arbitragem, por exemplo, numa situação de família, numa situação criminal. Só para vocês terem noção, na Bélgica, na Dinamarca, nos países europeus, a arbitragem é o primeiro método de solucionar conflito, é a justiça privada, é a justiça particular. São problemas que são solucionados em, no máximo, 6 meses, tá? O custo, você vai ter custo com o Poder Judiciário, você tem custo com a arbitragem também, tá? Vai ter despesas, lógico, para a tramitação desse processo, mas ele é um processo que ele é confidencial, ele é um processo que corre em segredo, e só para vocês terem noção, a arbitragem pode ser usada aqui fora do Brasil, é usada em qualquer tipo de litígio, em qualquer tipo de situação, tá? Mas nós aqui, a Lei 9.307, ela diz que no Brasil nós só podemos usar a arbitragem para direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, não envolve o direito criminal e não envolve o direito de família, uma pena, né? Porque a arbitragem é uma justiça particular, onde vai ter um local físico, esse local físico vai ter salas de audiência, esse local físico vai ter um processo eletrônico, né? Vai ter uma petição do advogado. A advocacia paulista, né? Eu posso falar muito pela advocacia paulista. A advocacia paulista, ela tem ainda uma resistência muito grande em esses métodos alternativos, porque o advogado acha que ele vai perder aí a sua atuação com esses métodos, mas esses métodos, eles são muito mais eficazes se forem feitos por advogados. Esses métodos, mesmo uma ação que você proponha no Poder Judiciário, como um divórcio consensual, né? O advogado pode ganhar menos, mas ele vai ganhar mais rápido. Um processo litigioso, ele vai demorar 5 anos para terminar e o advogado pode ser que ganhe depois de 5 anos. Um processo que envolva um acordo, ele pode terminar em 6 meses e você receber os seus honorários em 6 meses, tá? Então, ainda nós temos uma cultura, ainda como eu falei, essa cultura da paz, ela está se iniciando, né? Apesar de nós termos aí a arbitragem, a mediação desde lá de 2010, a arbitragem desde 1997, ainda nós estamos caminhando, tem um crescimento muito importante, já tem aí uma cultura já que nós estamos iniciando, mas ainda nós vemos a quantidade de processos que são propostos no Poder Judiciário, como eu falei para vocês, 24 milhões, no mínimo, de processos em tramitação. Então, é isso. Eu agora deixo aqui aberto para as perguntas, para dúvidas de vocês. Deixa eu tirar... já tirei o slide. Denise, muito obrigada pela palestra, incrível a sua didática. Eu que não sou da área, entendi tudo, então acho que o pessoal que está em casa também entendeu. E eu fiquei muito assustada com os dados que você trouxe, né, sobre os processos judiciais. Bom, se o pessoal tiver pergunta, pode colocar aqui no chat, muita gente parabenizando pela palestra, pelo tema, tem uma pessoa perguntando se é possível receber os slides. Claro, claro. Manda um e-mail para a gente, William. Eu vou colocar aqui o nosso e-mail. Aí a Denise, se ela autorizar, a gente manda. Claro, pode usar sim. A Lúcia, né, está perguntando alguma coisa. Denise, boa tarde, palestra maravilhosa e muito esclarecedora. Minha pergunta: quais profissionais podem cursar esses métodos alternativos e trabalhar no Tribunal Judiciário? Essa era uma das minhas perguntas também. Para ser mediador, para ser conciliador... Qualquer pessoa.
qualquer pessoa que tenha capacidade plena, né, que tenha mais de 18 anos, vamos colocar aí a capacidade civil, tá? Qualquer pessoa pode fazer um curso de mediação e de conciliação, pode fazer um curso de constelação. O Tribunal de Justiça, aqui, pelo menos aqui em Assis, nós tivemos aqui alguns meses, o Tribunal de Justiça publicou curso para mediadores e para conciliadores. Tá? É um curso que vai demorar aí um determinado período de 6 meses, às vezes de um ano, e você vai ter aulas, né, presenciais, dependendo do curso, pode ser também aulas online, e no final você vai fazer a apresentação de um trabalho, assim como se a gente faz uma especialização, assim como a gente faz uma pós-graduação, só que é um curso específico para conciliadores, para mediadores do Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo. Tá? Tem que ficar de olho no site do tribunal para verificar quando que eu sempre coloco na minha rede social, quando tem os cursos, tá? E qualquer pessoa pode fazer. Constelação é um pouquinho mais demorada. O curso de constelação já é um curso que normalmente se faz através de especialização. De pós-graduação lato sensu. Denise, e basta fazer o curso de mediador ou de conciliador para conseguir atuar? Ou tem algum processo seletivo? Sim, só para você ter noção, nós temos falta de conciliadores no Sejusc. Os centros judiciários de conciliadores que nós temos aqui em Assis, por exemplo, nós estamos com falta dessas pessoas. Então, ela é ainda uma área que, ela é como eu falei para vocês, ela ainda está né? As pessoas ainda estão se acostumando, não sabem direito do que se trata, mas ela é uma área muito promissora. Eu acredito que no futuro o próprio tribunal abra concurso público para isso. Legal. Tem uma pergunta aqui do Antônio. Como poderia ser usada a conciliação na escola? Você conhece experiências nessa área? Você sabe que nós temos, o Estado de São Paulo tem concursos públicos para mediadores de escolas estaduais. Então, também tem que acompanhar aí o site, né, do governo estadual, porque eles têm aí o concurso público para ser mediador do Estado de São Paulo. E, na verdade, vai precisar de uma formação, né, para isso, para que possa fazer aí esse concurso e exercer isso nas escolas. Eu conheço uma pessoa que fez esse concurso, é um primo meu, por sinal, acho que a Marina conhece, é marido da Beatriz, minha prima, né? E é prima da Marina também. E ele fez esse concurso e hoje ele é mediador de uma escola estadual. E as experiências, né, sobre isso, Antônio, são maravilhosas, né? Porque se você souber realmente aplicar e saber o teu espaço na conciliação, a gente evita, né, muitos boletins de ocorrência que acabam saindo de escolas, né? A atuação do conselho tutelar nas escolas acaba evitando tudo isso e, consequentemente, o processo judiciário, que é um processo muito lento e burocrático. Tem mais uma pergunta aqui do Paulo Roberto. Primeiro ele te parabeniza e depois ele pergunta se dentro do tribunal ainda se tem resistência diante dos métodos alternativos. Conciliação e mediação não tem resistência, viu, Paulo? A conciliação e a mediação, elas são super bem aceitas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Código de Processo Civil. Nós temos um princípio da conciliação que regulamenta nosso sistema jurídico brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça também faz campanhas sobre conciliação. Então, nós temos aí uma grande tendência e grande aceitação desses dois métodos. Agora, quanto à constelação, ainda há muita resistência. Denise, na sua opinião, quais são as principais barreiras que as pessoas enfrentam ao escolher esses métodos alternativos, como resolução de conflitos? E como superar essas barreiras? Eu acho que, na verdade, é o perfil de cada um, né?
a gente vai se deparar, às vezes, com o perfil de pessoas que querem briga, que querem rolo, que querem discussão, né? E daí é difícil a gente quebrar essa resistência. Então, tem determinados clientes, por exemplo, que pelo perfil dele, eu não consigo. Se eu propor uma conciliação, às vezes eu vou propor uma constelação, ainda muito menos. Eu não consigo fazer isso porque ele vai achar que eu estou do lado da parte adversária. Então, quando eu percebo que o meu cliente ele tem um perfil de briga, ele tem um perfil de querer realmente o litígio, é difícil eu conseguir colocar na cabeça dele, isso já faz parte da natureza dele, eu conseguir quebrar essa barreira. É muito difícil. Então, dependendo do perfil da pessoa, eu consigo oferecer. Dependendo de outros perfis, eu não consigo oferecer. Eu acho que, na verdade, é só o autoconhecimento mesmo que vai fazer com que essas pessoas se autoavaliem e mudem essa maneira de pensar. E onde buscar a mediação, a conciliação? Existe um local específico, as pessoas específicas? Qual o canal? Onde encontrar essa solução? O Sérgio Frederico é um professor também da FEMA, meu colega querido, e ele está dizendo aqui, né, no chat, como funciona a OAB Concilia. A OAB Concilia é um projeto que a gente tem lá na OAB, e esse projeto, Marina, vamos supor que você queira que aquele problema seja solucionado por um advogado que tenha essa tendência conciliadora, né? O que você vai fazer? Você vai até a OAB, a gente tem atendimento de segunda, quarta e sexta. Esse atendimento é das 9 às 11 horas, aqui em Assis é dessa forma, mas praticamente todas as comarcas do estado de São Paulo, nós temos esse OAB Concilia em prática, e você vai até a OAB da sua cidade, e lá na OAB, a funcionária vai marcar um horário com o advogado, tá? Um advogado que, na verdade, faz parte de uma lista que ele é como se fosse sorteado automaticamente, a gente não tem acesso a essa lista, tá? São advogados inscritos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e esses advogados vão atuar como conciliadores, como mediadores, e vão fazer uma reunião ali dentro da OAB mesmo, tem uma sala para a OAB Concilia. E ali o advogado, juntamente com as partes, tá? Se uma parte quiser levar um outro advogado, pode ser os dois advogados, né? Um defendendo uma parte, outro defendendo a outra. Pode ser um advogado para as duas, né? Para os dois. E ali a gente já vai fazer todo o acordo, já vai mandar para o Poder Judiciário, e já ali mesmo na OAB a gente já digitaliza todos os documentos, já faz o acordo ali, manda para o Poder Judiciário e o juiz homologa. É um processinho muito rápido. Outra forma de você também ter acesso a isso é através do Sejusc, Centros de Conciliação, que no nosso caso aqui em Assis, ele funciona na ACIA, na Associação Comercial. Então, tem muitas cidades que o Sejusc, ele está no próprio fórum, ou ele tem uma casa fora do fórum, ou ele também pode ter, como eu falei, na associação comercial. Esses centros de conciliação, você também pode ir lá contar o seu problema, que eles vão tentar solucionar o teu problema através do Sejusc. E temos também, nós temos, por exemplo, aqui em Assis, nós temos a ASAS Mediação, que nós temos, é como se fosse uma justiça particular, uma justiça privada, onde eles solucionam problemas também, tá? Nós não temos câmara de arbitragem aqui em Assis, mas nós temos câmaras de arbitragem em Marília, em Prudente, em São Paulo, e bastante atuantes. Denise, o Ademar, ele parabenizou você. O Ademar é servidor aqui do Instituto Federal, inclusive já foi palestrante aqui também. Boa tarde, Ademar, obrigada pela sua presença aqui. Ele está falando que aqui no Instituto Federal de São Paulo nós temos uma política de mediação de conflitos há 2 anos. A senhora reconhece essa prática também para a administração pública? Nós temos já uma lei estadual
essa lei estadual, ela também reconhece a conciliação, a política de mediação para servidores públicos estaduais, do estado de São Paulo. Então, ela é reconhecida, sim, para a administração pública, viu, Ademar? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Se existem algumas situações em que os métodos alternativos de resolução de conflitos podem não ser recomendados ou não serem eficazes, quais seriam essas situações? Então, eu acho que aqui a grande resistência para esses métodos é na área criminal. Eu não atuo na área criminal, mas eu percebo uma grande resistência desses métodos na área criminal. É muito difícil numa situação de violência doméstica, de violência contra a mulher, né? Nós temos um índice aqui no Brasil que é muito triste, né? A cada 12 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Né? Então, não é 12 minutos, não. A 12 segundos uma mulher é estuprada no Brasil. Então, é uma coisa muito triste e é muito difícil de, numa situação dessa, a gente conseguir resolver por esses métodos alternativos. Né? Então, situações de violência doméstica, de violência contra a mulher, situações de homicídios, eu acho bem complicado. Nós já temos esse tipo de conflitos sendo resolvidos na Europa através de métodos alternativos, mas aqui no Brasil, até pela nossa cultura, ainda é muito difícil. Pessoal, podem ir colocando as perguntas aí. Enquanto vocês não colocam, eu vou fazendo as minhas. Denise, tendo em vista o avanço da tecnologia, da digitalização, né, da internet, enfim, das redes sociais, tem alguma influência nisso? Ou quais são as tendências atuais desses métodos de resolução alternativa de conflitos com o avanço da tecnologia, digamos assim? Tem alguma eu acho que correm perspectiva? juntos mesmo, né? Porque nós temos, olha, desde 2011, nós temos o processo eletrônico, né? Então, todos os processos judiciais, eles se tornaram digitais. Né? Então, as audiências, para você ter noção, Marina, as audiências de conciliação que correm no Sejusc, algumas audiências na Justiça do Trabalho, elas também são feitas de forma virtual. Nós temos na Justiça do Trabalho, nós temos o processo 100% virtual, tá? Então, esses métodos de solucionar problemas também pode ser feito através de uma audiência, né? Uma audiência que ela é virtual. Né? Eu não acredito que uma audiência virtual ela impeça, né, ou dificulte aí a prática desses meios alternativos. Ao contrário, eu acho que traz aí uma pacificação, porque há uma distância, e às vezes essa distância, quando há um litígio, essa distância ela contribui, ela é necessária. Eu respondi? Sim, respondeu. Você consegue dar exemplos para a gente, para quem não é da área, mas que talvez alguém que esteja assistindo e que esteja com algum conflito, dar exemplos assim de quais situações você recomendaria uma conciliação ou uma negociação ou uma mediação, situações práticas assim que, na sua opinião, são mais vantajosas em cada uma dessas mediações? Eu sou advogada de direito de família e eu acho que nas ações de família, elas são relações continuativas. Quando você tem um filho com alguém, ela é uma relação que se perdura para o resto da vida, né? A família existe, né? Quando fala que Deus não separa, né? O casal, realmente, né? É uma família que ela vai existir para sempre. Então, esses métodos alternativos, ela vem muito propício nas ações que envolvam a família, que envolvam menores, que envolvam crianças, né? Porque os pais brigando, querendo ou não, toda essa energia da briga, da discussão, da alienação parental, ela vai afetar a criança, né?
Por mais que, não brigo na frente do meu filho, mas por mais que não brigue na frente do filho, se há um processo judicial em andamento, que tenha conflito, isso aí traz uma falta de tranquilidade para a mãe e para o pai, né? E essa falta de tranquilidade, ela vai ser transferida para a criança, né? Essa nossa energia, ela é transferida para a criança. Então, eu particularmente, quando tem crianças envolvidas, eu acho que esses métodos alternativos, eles são necessários. Eles, na verdade, eles deveriam ser eles até são obrigatórios inicialmente. Na verdade, vai para o litígio quando realmente não tem outra saída, tá? Porque eles são necessários para que a criança possa se sentir, além daquela separação, ela pode sentir acolhidos pelos pais ainda, né? Não é porque houve uma separação do casal que acabou a família, né? A família continua sendo pai, ele continua tendo direito à visita, ele continua tendo direito aos seus filhos, ela também, a não ser que envolva uma situação drástica de violência, né, de agressão física, que daí já é uma outra situação. Mas enquanto a gente está falando de uma situação que envolva um divórcio, né, pode ter aí as suas vamos colocar assim, seus conflitos entre o homem e a mulher, mas a gente não precisa que esses conflitos eles saiam dessa esfera, né? E atinjam as crianças. Então, esses métodos alternativos, especialmente, né, a conciliação, a mediação, a conciliação, eu particularmente gosto muito, né? Eles são muito utilizados num divórcio, alteração de guarda de criança, para resolver uma guarda compartilhada, para resolver onde a criança vai morar, né? Numa situação que envolva alimentos, pagamento de pensão alimentar, né? Até uma investigação de paternidade, né? Nós temos a ação de alimentos gravídicos, são os alimentos que são concedidos para a mãe quando ainda tem um feto, né? Isso não demanda somente uma legislação, é muito mais que isso, né? Porque tem ali um feto que está sentindo tudo que a mãe está sentindo, né? Um nascituro. Então, eu acho que nesses casos, a conciliação, a mediação e a constelação são muito bem-vindas. Muito bem-vindos. São meios muito bem-vindos. Tem agora a nossa última pergunta é do Antônio. Você falou das vantagens da conciliação e da mediação. Quais seriam os riscos ou desvantagens delas quando aplicadas? Então, Antônio, elas são aplicadas, né, quando há aí o início de um processo. Então, eu acho que o risco é de você, de repente, fazer um mau acordo, né? E a pessoa sair com aquela sensação de que o acordo foi feito, mas eu não estou satisfeita, né? A pessoa, quando ela tem a cultura do litígio, ela tem a cultura da briga, quando você faz um acordo, ela sai com essa sensação de que não foi bom um acordo, de que não foi. Ela não sai satisfeita daquele acordo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para verificar se realmente aquela pessoa aceita aquele acordo, né? Eu tenho uma situação de uma cliente, que hoje é minha cliente, mas que no passado ela aceitou um acordo onde ela ganha uma aposentadoria de uma professora aposentada e ela fez um acordo para pagar 6 parcelas de R$2.000 para uma empregada doméstica. Um acordo de R$2.000 por mês para quem é aposentado, professor aposentado, né? Isso aí comprometeu tudo, toda a vida financeira dessa família. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para que tenha consciência, por quê? Porque o que for feito ali vai valer como sentença se for feita num processo judicial, né? A gente não pode dar a sentença que homologa o acordo, normalmente não se cabe recurso. No processo civil, até a gente poderia recorrer, mas no processo trabalhista, de uma sentença que homologa um acordo, não cabe recurso. Então, é um risco você fazer e depois se arrepender de ter feito. Bom, infelizmente nosso tempo já se esgotou. Denise, se você quiser fazer uma breve fala final, fica à vontade. Eu agradeço, Marina, agradeço em nome do Instituto Federal de São Paulo. Foi um prazer estar aqui,
Quando quiserem outros assuntos, eu adoro explanar sobre ações de família, né, ações de alimentos. Então, eu estou à disposição, quando precisarem, tá? Lucas, muito obrigada também, né? Fui prestigiada com a sua presença e te agradeço muito por isso, viu? E, prima, nem tenho como te agradecer, tá? Um abraço aí virtual para você. Querida, obrigada. Bom, ó, tá gravado que ela falou que ela poderia voltar, então nós vamos chamar, com certeza. Obrigada mesmo. Foi muito esclarecedora, muito didática. Eu acho que ajudou muita gente. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer também ao Adriano Bonatti pela transmissão de hoje, ao Lucas, nosso intérprete de Libras. Quero agradecer ao pessoal da Diretoria de Comunicação, ao pessoal da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e também à Coordenadoria de Formação e Qualidade de Vida de Pessoal, a CFQVP. E eu quero agradecer vocês que nos prestigiaram, nos acompanharam nessa edição do Amplifica. Na semana que vem, nós vamos ter uma palestra muito interessante, diferente. A palestra chama Acordar Palavras, a escrita como rotina criativa, com a palestrante Liana Ferraz. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.